Não sei se você já ouviu alguém dizer que a história vai fazer isso ou aquilo, que ela vai julgar, ou vai condenar, ou vai absolver, ou vai inocentar alguém. Essa ideia já foi utilizada por muita gente das mais variadas posições políticas e existem alguns exemplos mais famosos, né, como o discurso do Fidel Castro em 1953 e até o mais recente, o da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Mas da onde que vem essa ideia? Quais condições permitiram que a gente concedesse à história atributos humanos, né, ou de fazer algo, e até mesmo quase divinos, que permitiram a gente falar aí em um tribunal da história? Para entender isso, a gente tem que considerar duas alterações que aconteceram ali por volta do final do século XVIII e início do século XIX e que tem a ver com o nascimento do mundo moderno ocidental. Uma alteração na nossa relação com o tempo e outra na ideia de história. Nesse momento começava a se afirmar uma universalidade da mudança. Mas como isso aconteceu, né? O que isso significou exatamente? Vamos considerar aqui três categorias do tempo: o passado, o presente e o futuro. No mundo pré-moderno, mudanças aconteciam, obviamente, mas eram muito lentas, muito vagarosas e não chegavam a romper a proximidade, o elo que existia entre o passado, ou seja, as experiências adquiridas pelas gerações, o presente, o que se esperava do futuro, ou seja, a expectativa de futuro, que ainda estava muito atrelada ao que já se tinha experienciado. Tudo continuava como era, apesar das mudanças, né? A experiência da geração passada tornava-se da geração que se seguia e dava suporte, né, às expectativas que essa nova geração podia alimentar em relação ao futuro. Então aqui o passado iluminava o presente e futuro, e nesse momento a ideia de história mestra da vida, desenvolvida por Cícero lá na Roma Antiga, ainda tinha muita força. Essa concepção antiga de história perde um pouco do espaço a partir do século XIX. Então, nesse mundo pré-moderno, para se falar da passagem do tempo, se utilizava principalmente uma analogia naturalista, os ciclos da natureza, a passagem dos anos da vida de uma pessoa, por exemplo. E predominava uma noção de tempo mais lenta, parcimoniosa e ligada ao crescimento vegetativo natural. Mas as revoluções francesa e industrial alteraram bastante esse quadro, e a partir do século XVIII e início do século XIX, as mudanças passaram a ser cada vez mais constantes e também cada vez mais aceleradas. Elas deram origem a um mundo mais acelerado, onde novas experiências se multiplicavam e se acumulavam uma atrás das outras. Nesse contexto, a metáfora da ferrovia, né, do trem, foi sem dúvida de maior repercussão, porque ela simbolizava justamente aquele momento de intensas transformações de velocidade, rapidez, dinamismo, estabelecendo ali um paralelo entre o trem, a ferrovia, e a vida moderna que se construía naquele momento. Se a gente pudesse utilizar uma outra metáfora, dessa vez mais recente, mais ligada ao nosso mundo de hoje, era como se esse mundo ocidental daquele momento estivesse subindo os trilhos de uma montanha russa. Como afirma o historiador Nicolau Shevchenko, a sensação nesse momento era de uma ascensão contínua, metódica e persistente, que assegurava as nossas expectativas mais otimistas naquele momento. Com o aprofundamento do desenvolvimento tecnológico dessa revolução industrial, o mundo ocidental começou a experimentar uma queda vertiginosa, ainda nos termos do Shevchenko, que correspondeu aí ao momento em que a montanha-russa desce os trilhos de forma acelerada. Só que, como a gente sabe, né, a descida foi de tal modo vertiginosa, foi tão acelerada, que levou a humanidade à Primeira Guerra Mundial, onde essa fé no progresso ininterrupto mostrou seus limites e foi cada vez mais contestada, principalmente a partir do início do século XX. O que ocorreu nesse período que a gente está tratando foi uma desnaturalização do tempo. Ou seja, uma noção de tempo mais lenta e parcimoniosa deu lugar a uma mais ligada à ideia de mobilidade, de velocidade, de aceleração. No mundo em que as coisas mudavam a todo momento, onde o desenvolvimento técnico e as mudanças políticas pareciam não ter limite, a analogia naturalista que eu falei anteriormente se tornou cada vez mais inadequada porque ela implicava finitude. E a ideia de um avanço ilimitado e indefinido passou a fazer mais sentido. Isso fez com que a passagem do tempo pudesse não apenas ser mensurada por meio das cronologias ou de analogias naturalistas, por exemplo, mas ganhasse um significado por si mesma, um sentido, que seriam realizados num futuro a ser atingido,
como atestam as diversas filosofias da história elaboradas naquele momento. Nesse caso, o tempo é quem marcha, e marcha cada vez mais rápido. As coisas acontecem por meio e através do tempo, e não apenas no tempo. Nesse processo, como afirma o historiador alemão Koselleck, o futuro, ou seja, o horizonte de expectativa, se afastou progressivamente do passado, o espaço de experiência, e os indivíduos da época passaram a conceber o futuro como um tempo não só diferente do passado, mas melhor que ele. E é daí que vem a ideia do progresso, né? A crença na ideia de progresso, um progresso ininterrupto, rumo a um futuro em aberto que não dependia mais do passado e que podemos aí chamar de uma religião do século XIX e dos tempos modernos. É assim que todo esse processo foi sentido e representou um rompimento com o passado. Nesse novo tempo, o tempo da modernidade, o passado não fornecia mais certezas, porque as experiências das gerações anteriores começavam a ser vistas como algo ultrapassado, sem validade, diante das várias mudanças que aconteciam naquele momento, seja no âmbito político, no âmbito econômico e tecnológico. A única segurança que o passado agora fornecia era que a humanidade certamente progredia, como mostravam, obviamente, os avanços da técnica naquele momento. O que ocorreu, então, foi que nesse vácuo, nessa separação entre o futuro e o passado, esse distanciamento entre essas duas categorias do tempo, nasceu o tempo da modernidade. Se a gente pudesse, aí, de maneira esquemática, sintetizar esse novo tempo, a gente pode dizer que agora é o futuro que ilumina o passado. Como a gente viu antes, no contexto pré-moderno, o passado era quem iluminava o presente e o futuro, e justamente por isso a ideia de história mestra da vida era muito forte naquele momento. Para entender, então, essa nova fórmula, a gente pode pegar um exemplo aqui muito relevante. O Alexis de Tocqueville, em seu famoso A Democracia na América, publicado em 1835, ele afirmava no final do livro que o ritmo acelerado das transformações e o acúmulo cada vez maior de experiências que ele vivenciava ali nos Estados Unidos e na Europa como um todo, no mundo como um todo, obscurecia o próprio entendimento do que estava se passando no presente, ou seja, do que ele visualizava naquele momento. Diante de tantas mudanças e novidades que, como afirmava o Tocqueville, impediam que as experiências do passado iluminassem o presente e o futuro, ele se encontrava vagando na escuridão. Então, como vocês podem ver aí na tela, a citação, ele diz o seguinte: remonto de século em século até a antiguidade mais remota. Não percebo nada que se assemelhe ao que está diante de meus olhos. Como o passado não ilumina mais o futuro, o espírito caminha nas trevas. Então ele aqui sintetiza muito bem esse novo tempo da modernidade. Como as coisas mudam muito rápido, como as mudanças são cada vez mais constantes, o passado ele não tem mais essa conexão com o que está acontecendo no presente e, consequentemente, ele não tem mais validade para o que vai acontecer no futuro, porque as coisas mudam muito rápido. Além disso, para ele, qual era a solução para essa situação? Era justamente esperar a passagem do tempo, ou seja, a chegada do futuro. Apenas essa chegada do futuro poderia, nas palavras de Tocqueville, como aparece aí na citação, definir a forma da nova sociedade que ele encontrava naquele momento nos Estados Unidos e, portanto, esclarecer as mudanças que Tocqueville visualizava naquele momento. Ou seja, apenas a chegada do futuro, ou seja, o próprio futuro, iluminaria o que ele estava visualizando naquele presente. Porque apenas a passagem do tempo, como ele afirma, determinaria a forma final do que os Estados Unidos viria a ser. Então a gente está diante aqui da sensação de que as mudanças eram cada vez mais constantes e aceleradas, de que o próprio tempo se acelerava, na verdade. Mas não era só isso, A sensação era também de que essas mudanças aconteciam pela ação humana e o foco então se voltava mais para o mundo terreno do que para o mundo transcendental, o mundo divino. Aparece aqui então a alteração não só na percepção do tempo, mas também na própria percepção da dinâmica histórica, da mudança das coisas. Exemplo claro disso é a famosa frase do Marx, no princípio do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, em que ele afirmava que os homens fazem
a sua história, mas não fazem como querem, porque eles estão condicionados não por fatores espirituais ou transcendentes, mas por fatores históricos, ou seja, fruto da ação dos homens e mulheres de outras épocas, de épocas passadas. Então esse novo tempo moderno, né, o tempo da modernidade, ele submete todos os seres humanos a uma perspectiva histórica, nesse caso orientada para o futuro, né, como a gente viu, o futuro era o centro naquele momento, o que abre espaço aí para o nascimento de uma consciência histórica. E isso estava ligado em alguns autores daquele momento à ideia de que era possível atingir a perfeição humana no mundo terreno, independente de seres transcendentes ou de um plano transcendente. Um dos principais exemplos dessa percepção era o filósofo e matemático francês o Marquês de Condorcet, que defendia a busca pela perfeição não no plano transcendental ou no plano divino, mas no plano terreno. Para ele, a gente deveria ignorar, né, a ideia de perfeição divina e focar apenas na perfeição terrena, porque para ele o homem era perfectível, né? Ele defendia essa perfectibilidade do homem. Ele falava nos progressos indefinidos do espírito humano. Para ele, o espírito humano ele tendia ao aperfeiçoamento constante, contínuo e indefinido, né? Sem limite. E aí foi justamente nesse contexto que se formou o conceito moderno de história, que sobrevive até os dias de hoje, não sem contestação, obviamente. Como eu mencionei antes, até essa época, a ideia de história mestra da vida, definida por Cícero lá na Roma Antiga, essa história encontra uma coleção de exemplos soltos à disposição dos que queriam aprender com a história, tinha ainda grande força, essa ideia de que a história pode ensinar e instruir as pessoas. Mas essa ideia ela perde cada vez mais força, cada vez mais espaço para um outro tipo de história. Essa história se tornou cada vez mais abstrata, reunindo todas as outras histórias, no plural, né, as histórias concretas, e se transformando no que, para chamar mais uma vez aqui o Koselleck, designou de um singular coletivo. Então trata-se aqui da história com H maiúsculo, que reúne todas as outras histórias, todos os outros acontecimentos que ocorreram ao longo da história e que está acima delas, e até mesmo acima dos próprios homens. Nesse contexto, a história passou a ser concebida então como um processo de contínuo aperfeiçoamento e melhora, se conectando diretamente à ideia de progresso. Então a gente pode dizer que todo esse processo tem uma dupla face. A importância que a história, né, com H maiúsculo, começa a ganhar por volta desse mesmo período significava a presença da ideia de que o ser humano fazia o mundo por ele mesmo, como a gente viu antes. Porém, ao mesmo tempo, essa história ganha cada vez mais em abstração, algo metafísico que se coloca acima dos homens e até mesmo submete essas pessoas às suas supostas leis, né, as leis da história. E não à toa, é justamente nesse momento que a disciplina História começa a ganhar mais peso nas universidades, sendo estudada de maneira separada, ganhando aí grande destaque a partir do século XIX. E o que indica justamente o que a gente vem falando sobre a importância da história, né, enquanto uma área de estudo. Então essa história com H maiúsculo, autônoma, ela ganha vida própria, independente do que os homens do presente façam, a ponto de a gente facultar a essa história a capacidade de julgar, absolver, condenar ou inocentar alguém. Ela ganha até mesmo ares divinos, né? Quem julga não é mais Deus, como no juízo final cristão, mas a própria história, aquela que traz a justiça. Então é no tempo da história em que tudo vai se resolver, que é o que permite a gente falar aí num tribunal da história. E você, o que acha disso tudo? Acha que a história pode julgar alguém? Deixe sua opinião nos comentários, cheque as referências que deixei na descrição do vídeo. Se gostou e quer saber mais sobre temas relacionados à história, temas semelhantes a esse, se inscreve no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.